Seja bem-vindo a mais um tempo de meditação. E nesta noite nós vamos estar trazendo mais um assunto para que nós possamos estar buscando tirar de cada assunto algo de novo para estarmos buscando crescer como pessoa e como ser humano. E a frase que nós temos para hoje, ela diz assim, ó: nada é tão contagioso como o exemplo. Então, o que essa frase está dizendo? Que nada nos contagie tanto do que nós darmos o exemplo. Então, por exemplo, em primeiro ponto, nós vamos tirar: não basta falar, tem que fazer, não basta nós só falar. Por que não basta nós só falarmos? Porque é fácil falar. Qualquer pessoa pode ter palavras bonitas, pode saber falar bem, mas não basta só nós falarmos, nós temos que fazer, nós temos que dar o exemplo. Porque muitas das vezes nós podemos falar muitas coisas boas, principalmente até sobre nós mesmos, e sermos totalmente pessoas diferentes. Então, o exemplo ele tem muito mais importância nesse caso do que as nossas palavras. Porque muitas das vezes as minhas palavras podem ser mentirosas. Agora, o exemplo, aquilo que nós somos, não mente. Se somos pessoas boas ou se somos pessoas más. Então, muitas das vezes não basta nós olharmos para aquilo que as pessoas dizem, mas temos que estar realmente vendo quem as pessoas são. Então, essa questão que essa frase está dizendo, nada é mais contagioso do que o exemplo, nada vale mais, na verdade, do que nós darmos o exemplo. Realmente, como já falei outra vez, se eu sou uma pessoa boa, eu vou ter boas atitudes. Agora, se eu sou uma pessoa má, eu vou dar maus exemplos. Então, essa questão que nós estamos vendo aqui. E quando você dá o exemplo certo, você não precisa falar nada. Então, o que nós vemos no segundo ponto aqui? Que o nosso exemplo, ele fala muito mais do que as nossas próprias palavras. Quando eu dou um exemplo bom, quando eu sou uma pessoa boa, basta o meu próprio exemplo, a minha forma de me portar, a minha forma de agir, que eu não preciso falar nada. As minhas ações vão falar por mim. Então, essa questão que nós temos que ver também, e muitas vezes nós pecamos aqui, porque nos enganamos com palavras bonitas, nos enganamos com palavras muitas vezes vazias, que não querem dizer nada. Porque, como eu falei antes, falar é fácil, agora dar o exemplo certo, que é muitas vezes difícil. Eu quero contar, desculpa, eu quero contar uma historinha para vocês em relação a isso. Diz que existia um homem que morava num condomínio e ele começou a buscar a Deus e se interessou pela pessoa de Deus. E ele decidiu ler a Bíblia. Aí o que ele fez? Ele leu a Bíblia, toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Ele levou um ano para ler toda a Bíblia. E depois que ele terminou, ele ficou tão maravilhado com a leitura da Bíblia que ele decidiu presentear a todos os seus vizinhos com uma Bíblia. E ele comprou as Bíblias e começou a presentear os seus vizinhos. Só que ele chegou em um dos seus vizinhos e o vizinho falou para ele o seguinte: não, eu até aceito a sua Bíblia, mas primeiro eu estou lendo um livro. Assim que eu terminar de ler esse livro, eu aceito a sua Bíblia. Ele falou: tudo bem. Passou-se 3 meses, ele foi falar com o vizinho falou para ele: não, eu ainda estou lendo o livro. Passou-se mais 3 meses e até que se passou um ano. Aí ele já estava quase desistindo de dar o presente, achando que o seu vizinho não queria a Bíblia que ele queria dar. O seu vizinho chamou ele e falou: olha, agora você já pode me dar a sua Bíblia, que eu já terminei o meu livro. Ele ficou feliz, pegou a Bíblia e presenteou o seu vizinho. Só que ele ficou curioso e perguntou para o seu vizinho: não, eu gostaria de saber que livro é esse que você levou um ano para ler. Ele pegou e disse: agora que eu já aceitei a sua Bíblia, eu posso lhe falar que livro é esse. O livro que eu estava lendo era sobre a sua vida. Então, o que essa historinha ela está dizendo? Que o nosso exemplo ele tem muito mais peso do que as nossas próprias palavras. Porque, como eu falei antes, muitas vezes as nossas palavras podem ser mentirosas.
Então não basta eu só falar, eu tenho que fazer, eu tenho que ser, eu tenho que dar exemplo. E através dos meus exemplos é que eu vou realmente demonstrar que tipo de pessoa eu sou. E a palavra que nós temos para essa noite está lá em Mateus 21, 28, 30, que diz assim, ó. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse, Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse, Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse, Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Então, por exemplo, o que nós vemos aqui? Lógico que o primeiro é que fez a vontade do Pai, mesmo ele tendo dito que não, mas ele foi. Então, como nós estávamos falando, não basta o que eu digo, não basta só as minhas palavras, mas basta as minhas ações. E as minhas ações realmente vão demonstrar realmente quem eu sou. Não as minhas palavras nessa questão, porque muitas vezes são só palavras. E o que vale realmente é aquilo que realmente eu faço e aquilo que eu sou. Então é algo que eu preciso entender, até mesmo para analisarmos as minhas atitudes e aprender a analisar as pessoas também. Não ficar somente olhando para aquilo que as pessoas dizem, mas para aquilo que elas fazem, para aquilo que elas são realmente, porque elas vão demonstrar realmente quem são. E os nossos exemplos, nossas atitudes não mentem. Por mais que nós possamos mentir por um tempo, uma hora vai aparecer a verdade. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal também. E obrigado por você ter ficado até aqui. E até o próximo vídeo.